Nessa aula estudaremos mais uma aplicação de integrais duplas, que é o cálculo da área de superfícies. Em funções de uma variável, a gente descobriu como calcular a área de uma classe particular de superfícies, que são as superfícies de revolução. E agora a gente vai aprender a calcular a área de uma outra classe de superfícies, que são as superfícies descritas pelo gráfico de funções de duas variáveis. E a estratégia é bem parecida com a que a gente tem adotado até aqui. É dividir a região que a gente está interessado em pequenas regiões e somar a contribuição de cada uma dessas pequenas regiões. Só recapitulando algumas coisas que a gente já viu, quando a gente tem uma função de duas variáveis que descreve uma superfície como essa aqui, se a nossa superfície está completamente acima do plano xy, quando a gente calcula a integral dessa nossa função de duas variáveis, o que a gente está determinando é o volume entre a superfície e o plano xy. E esse volume pode ser aproximado por um conjunto de paralelepípedos cuja altura é igual à altura da superfície em um determinado ponto. Para esse conjunto de paralelepípedos aqui, por exemplo, a altura deles é igual à altura da superfície no centro do paralelepípedo. Isso fornece para a gente uma aproximação para o volume entre o plano xy e a superfície, que nesse caso aqui é grosseiro. Mas a gente pode melhorar essa aproximação aumentando a quantidade de paralelepípedos. Então, assim, no caso anterior eu tinha 10 por 10 paralelepípedos, aqui eu tenho 20 por 20, e isso já me dá uma aproximação para o volume um pouco melhor do que o anterior. E, aumentando ainda mais essa quantidade de paralelepípedos, no caso aqui 30 por 30, a gente tem um volume que é cada vez mais próximo do volume real entre a superfície e o plano xy. Aqui, 40 por 40 e 50 por 50, a gente tem uma aproximação cada vez melhor. A ideia para calcular a área de superfícies é bastante parecida. Então, de novo, do lado esquerdo aqui a gente tem a nossa superfície e do lado direito uma aproximação para essa superfície. Essa aproximação é obtida primeiro dividindo o nosso domínio em pequenos retângulos, como a gente fez anteriormente, mas agora nesses pequenos retângulos eu tenho associado à superfície um plano tangente, né? E então eu calculo a área dessas porções de plano tangente ao longo da superfície. E aí, somando as contribuições dessas porções de plano tangente, a gente obtém uma aproximação para a área da superfície. E aí, aumentando a quantidade de pequenos retângulos aqui que dividem o nosso domínio, a gente obtém uma aproximação melhor para a área da nossa superfície aqui por esses pequenas porções de plano tangente. Nesse caso aqui, 30 por 30 ou 40 por 40, a gente tem uma aproximação cada vez melhor. E conforme vai aumentando essa quantidade de porções de plano tangente que a gente está usando para aproximar a área da nossa superfície, melhor é a nossa aproximação. E no limite, quando a quantidade de pequenos retângulos aqui que dividem o nosso domínio tende a infinito, a gente tem de fato a área da nossa superfície. Vamos agora então formalizar as ideias que a gente acabou de discutir. Então a gente vai partir de uma função f, definida em um subconjunto de R2 em R, e a gente vai assumir que essa função seja de classe C1 para que exista o plano tangente. E S é como a gente vai chamar a nossa superfície, que é descrita pelo gráfico da função f. E para obter, então, a área de S, primeiro a gente divide o nosso domínio em pequenos retângulos, que eu estou denotando aqui por R e J, e a esse pequeno retângulo vai estar associada uma área ΔA. Então aqui está o nosso pequeno retângulo R e J, e nesse pequeno retângulo a gente fixa um ponto que está justamente no vértice, que é mais próximo da origem. E acima desse ponto, no vértice do retângulo RJ, vai estar associado também um outro ponto, PIJ, que está na superfície. E, além disso, acima do retângulo RJ, vai
ter um outro retângulo na superfície, que eu vou chamar aqui de SIJ. Então, a área da nossa superfície, então, ela vai ser dada pela soma das áreas dessas porções de superfície S e J para cada um dos RJs que particionam o nosso domínio. A gente não consegue calcular as áreas das porções ΔS e J da superfície diretamente, por isso a gente usa algumas aproximações. E para obter uma aproximação para essas áreas desses retângulos ΔS e J, a gente usa o plano tangente à superfície no ponto x, y, j que a gente fixou. Né? Então, tomando ΔT e j aqui como a área do paralelogramo que corresponde a uma porção do plano tangente ao ponto P e J, né, que está exatamente acima do ponto x, y, j da região R e J. Então, essa porção do plano tangente, ela fornece para a gente uma aproximação para a área da superfície SIJ, que está acima da região RIJ. E, portanto, a área da superfície ela pode ser aproximada pela soma das áreas dessas porções do plano tangente. E essa aproximação melhora à medida que a gente aumenta a quantidade de retângulos R e J que particionam o nosso domínio. De modo que, no limite, quando a quantidade desses retângulos tende a infinito, a gente obtém a área de fato da superfície. E o problema, então, de determinar a área da superfície se resume a determinar a área dessas porções do plano tangente. Para que a gente consiga calcular as áreas dessas porções de plano tangente, a gente nota que um dos vértices desse paralelogramo está no ponto P e J, e os lados adjacentes são dados pelos vetores A e B, que são os vetores tangentes à superfície quando a gente fixa x é igual a xy e y é igual a yj, respectivamente. Com isso, a área dessa porção de plano tangente é então dada pela norma do produto vetorial desses dois vetores A e B. O produto vetorial é calculado da forma usual, e isso dá menos derivada parcial de f em relação a x vezes o versor i, menos a derivada parcial de f em relação a y versor j, mais versor k, tudo isso multiplicado pela nossa área ΔA. E aí, então, a norma do produto vetorial desses dois vetores também é calculado de forma usual, e isso vai dar raiz da derivada parcial de f em relação a x ao quadrado, mais derivada parcial de f em relação a y ao quadrado, mais 1, tudo isso multiplicado pela área ΔA. Então, quando o limite existir, a área da nossa superfície vai ser então dada por essa dupla somatória da raiz dessas derivadas parciais que a gente acabou de determinar. Usando então a definição de integral dupla, a gente estabelece uma expressão para determinar a área de uma superfície S. Então, bom, seja f a nossa função de R2 em R, de classe C1, então a área da superfície descrita pelo gráfico da função f será dada por essa expressão aqui, integral dupla, no domínio D, né, da raiz da derivada parcial de f em relação a x ao quadrado, mais a derivada parcial de f em relação a y ao quadrado, mais 1. Vamos então agora resolver um exemplo. O exemplo pede: determine a área da superfície descrita pelo gráfico f de x, y igual a x ao quadrado mais 2y, acima da região delimitada pelo triângulo de vértices 0, 0, 0, 1 e 1, 1. Bom, a região que a gente está interessado é essa região em vermelho aqui, e
porção da superfície que a gente quer calcular a área é essa em azul. Essa daqui é a superfície que a gente está interessado. Então, bom, essa região ela é um triângulo, né, e os vértices estão dados no problema. Então, a gente pode montar a nossa integral de modo que a variação aqui em x seja de 0 até 1 e em y de 0 até y é igual a x nos nossos limites de integração. Então, bom, a nossa região D vai ser esse conjunto, os pares x, y, tais que o x vai estar entre 0 e 1 e o y entre 0 e x. E a função que a gente usa como integrando para determinar a área, que é a que a gente acabou de determinar, então calculando ela para a nossa função, x ao quadrado mais 2x, ela é bem simples, bom, só calcular essas derivadas parciais, e isso vai dar raiz de 4x ao quadrado mais 5. Montando então a integral, o que a gente tem é essa daqui, a integral dupla na região D de raiz de 4x ao quadrado mais 5 dy dx. A gente pode então integrar em y aqui, a gente precisa integrar em y porque o x aparece em um dos limites de integração, e aí integrando essa função em relação a y, tudo isso aqui é constante em relação a y, então isso faz só aparecer um x aqui multiplicando o nosso integrando anterior, e com isso o problema se resume a calcular essa integral aqui. Essa integral aqui, a gente aprendeu a calcular ela em funções de uma variável, e é uma integral simples que se resolve por substituição. Então, fazendo a substituição de variáveis u igual a 4x ao quadrado mais 5, aqui, então 1 sobre 8 du vai ser x dx. Substituindo os nossos limites de integração, para x é igual a 0, então o u vai ser igual a 5, e para x é igual a 1, o u vai ser 9. Voltando na nossa integral, então os limites aqui passam a ser de 5 a 9, e o nosso integrando passa a ser raiz de u e a diferencial du. Né? Integrando essa função, então, a gente obtém 2/3 de u elevado a 3 meios nos limites de integração, e substituindo os limites de integração, a gente obtém 9/4 menos 15 sobre 2 raiz de 5. Essa é então a área da superfície que o problema pede. Mais um exemplo. Determine a área da parte do paraboloide hiperbólico x² menos y² que está entre os cilindros x² mais y² igual a 1 e x² mais y² igual a 4. Então a gente tem a nossa superfície aqui, que é o paraboloide hiperbólico, mas a gente está interessado só na porção do paraboloide hiperbólico que está entre esses dois cilindros aqui, de raio 1 e raio 2. Então, a superfície que a gente está interessado em determinar a área é essa aqui em azul, em vermelho está a região do domínio que está abaixo da superfície, e os dois cilindros aqui que delimitam a porção da superfície que a gente está interessado. Bom, para resolver, primeiro a gente precisa determinar essa quantidade, sempre, e ela para essa função também é bastante simples, só calcular essas derivadas parciais. Isso vai dar raiz de 4x² mais 4y² mais 1. E em coordenadas polares, a nossa região D, que é delimitada por esses dois cilindros, né, fica bastante simples. Então, ela os pares R e θ, né, onde R varia entre 1 e 2, e o θ entre 0 e 2π. E a nossa função aqui, que a gente precisa integrar, em coordenadas polares, ela fica simplesmente 4r² mais 1. Montando, então, a integral, a gente obtém isso, a integral dupla de D, de raiz de 4r² mais 1
R dr dθ. Esse R aqui aparece por causa da mudança de variáveis na integral. E então a gente cai em uma integral bem parecida com a que a gente acabou de determinar. Bom, mas antes disso a gente pode calcular a integral em relação a θ, nada aqui depende de θ, então isso vai só fazer aparecer esse 2π aqui na frente. E essa integral aqui que sobrou, então, é bastante parecida com a que a gente acabou de calcular. E a gente usa a mesma substituição de variáveis e, fazendo essa conta, a gente obtém esse valor para a área dessa superfície, 1/6 de π vezes 17 raiz de 17 menos 5 raiz de 5. Mais um exemplo. Determine a área da parte da superfície z igual a xy que está dentro do cilindro x² mais y² igual a 1. Então, a superfície que a gente está interessado em determinar a área, novamente é essa daqui em azul. Aqui em cinza está o cilindro que delimita a região que a gente está interessado e a região D aqui em vermelho. Bom, novamente a gente precisa calcular essa quantidade, que para esse caso aqui também é bastante simples, a função é simplesmente x vezes y, né? Isso vai dar x² mais y² mais 1, e novamente o problema fica mais simples de ser resolvido usando coordenadas polares. E usando coordenadas polares, o nosso domínio aqui de interesse, o R vai de 0 a 1 e o θ de 0 a 2π. E a função que a gente precisa integrar aqui, em coordenadas polares, fica simplesmente r² mais 1. Montando então novamente a integral, a gente tem essa integral dupla aqui. O R novamente aparece por causa da mudança de coordenadas. Novamente, nada depende de θ, então a gente pode integrar em θ e isso vai fazer simplesmente aparecer esse 2π. E a integral que resta é, mais uma vez, muito parecida com as duas que a gente acabou de resolver. E, resolvendo ela, a gente obtém o resultado 2/3 de π vezes 2 raiz de 2 menos 1 para a área dessa superfície. Mais um exemplo. Determine a área da parte da esfera x² mais y² mais z² igual a 4z, que está dentro do paraboloide z igual a x² mais y². Então, nesse problema, essa região azul é a região que a gente quer determinar a área. Então, a gente tem a nossa esfera aqui, descrita por essa equação implícita, e o nosso paraboloide aqui também em cinza. Então a gente está interessado só na parte da esfera que está dentro do paraboloide. E novamente em vermelho aqui a nossa região do domínio de interesse. E bom, para determinar a nossa região, a nossa porção da esfera que a gente quer calcular a área, a gente precisa encontrar a interseção entre as duas superfícies. E a gente faz isso simplesmente substituindo aqui z igual a x² mais y² na equação da esfera. Isso dá z mais z² igual a 4z, e as raízes disso são 0 e 3. Então essas são as duas alturas em que as superfícies se cruzam. O z igual a 0 é o vértice do paraboloide. Esse não é a altura que a gente está interessado. A altura que a gente está interessado de fato é o z igual a 3. E a porção, então, do domínio que a gente quer determinar a área é essa esfera, né, de raiz de 3, né, porque se a altura é igual a 3, substituindo aqui no paraboloide, a gente obtém, então, que o raio deve ser raiz de 3. E a superfície, para determinar uma expressão explícita para a superfície, a gente toma então ali a equação implícita da esfera, passa tudo que tem z para um dos lados e completa o quadrado. Com isso a gente encontra a forma um pouco mais usual para a equação da esfera, e com ela a gente consegue isolar o z. Né? Então a gente obtém z igual
raiz de 4 menos x ao quadrado, menos y ao quadrado, mais 2. E ela, então, a gente pode usar para determinar a função que a gente precisa integrar, né? E calculando essas derivadas parciais ao quadrado, né, a gente obtém essa expressão aqui, e simplificando ela, somando aqui x ao quadrado mais y ao quadrado, que tem o mesmo denominador, e multiplicando esse menos 1 aqui pela quantidade aqui que está no denominador, e somando tudo, a gente obtém uma expressão mais simplificada para essa função, que é essa aqui. E, usando novamente coordenadas polares, o nosso domínio fica estabelecido como o r entre 0 e raiz de 3, e o θ entre 0 e 2π novamente. E a nossa função aqui passa a ser simplesmente 2 raiz de 1 sobre 4 menos r ao quadrado. Montando, então, a integral é essa, a integral que a gente precisa calcular. E, novamente, nada depende de θ. Isso faz só aparecer mais um 2θ aqui na frente. E a integral, então, que a gente precisa calcular é essa aqui. Novamente, ela é parecida com a integral anterior. A diferença é que a variável agora aparece aqui no denominador. Mas o tipo de substituição de variáveis é bem parecido. Então, a gente chama de u aqui 4 menos r ao quadrado. E menos du, menos meio du, então vai ser r dr. Então, quando r igual a 0, u vai ser igual a 4. E quando r é igual a raiz de 3, u vai ser igual a 1. Substituindo isso na nossa integral, a gente obtém essa integral aqui, bem mais simples, de 4 a 1, de raiz de 1 sobre u. Então, a gente pode inverter os limites de integração e eliminar esse sinal aqui na frente, e depois integrar simplesmente u elevado a menos meio, que vai dar u elevado a meio vezes 2. Substituindo os limites de integração, a gente obtém, então, 4π para o valor da área que a gente está interessado.